Então, o que acontece agora? Aguardar a resposta do ministro Alexandre de Moraes se os clubes estarão autorizados ou não o funcionamento durante o final de semana. Esse assunto entre os atiradores acaba rendendo e muito nas redes sociais, acabam chamando de interferência do ministro Alexandre de Moraes, e diante de toda essa violência que tem aumentado, acaba colocando em risco, segundo o ministro Alexandre de Moraes. A gente vai aguardar qualquer atualização, eu volto aqui no Jornal da Manhã. Ficamos se aguardando. Bruno Pinheiro de Brasília, agora já nos nossos comentaristas. Amanda Klein, é preciso fechar esses clubes ou não? Seria um exagero ou não? Thiago, você sabe que hoje de manhã está circulando um vídeo nas redes sociais, vários perfis retweetando um vídeo de um senhor, um idoso andando armado, né? Primeiro com uma cena totalmente escatológica, lambendo o cano da arma, e depois ele sai armado pelas ruas de uma aparentemente uma grande cidade, e dizendo que assim que Bolsonaro for reeleito e receber a faixa presidencial, ele deve dar um golpe contra o Congresso e contra o Supremo, para fazer com que esses dois poderes sigam a Constituição. Ou seja, ele está pregando um golpe, porque no entendimento desse senhor, um entendimento muito raso da realidade da Constituição, quem manda e quem determina o que diz a Constituição e como ela deve ser seguida, que na verdade no Estado Democrático de Direito a gente sabe que quem tem a última palavra é o Supremo Tribunal Federal, mas ele acha que é o executivo, que isso tem que partir do entendimento, da interpretação que o Poder Executivo tem da Constituição. Eu acho que aí está uma boa resposta sobre o fechamento dos clubes de tiro, e também sobre os limites, esses já impostos pelo TSE, sobre o uso de armas e a circulação com armas no dia da eleição, para evitar que as pessoas andem armadas na sessão eleitoral ou no perímetro, um perímetro de até 100 metros da sessão eleitoral. Você tem um número de CACs, de pessoas que andam armadas, os caçadores, atiradores e colecionadores, que cresceram absurdamente, mais que triplicaram desde 2019, desde que Bolsonaro assumiu o poder. Ele flexibilizou, facilitou o acesso a armas, e a gente não sabe exatamente do que essas pessoas são capazes. Elas ganharam essa facilidade do acesso às armas, porque basicamente elas não têm que comprovar nada. A gente viu que aumentou também o número de pessoas do PCC, de traficantes, de bandidos do PCC e de outras organizações criminosas, que tiveram acesso a armas por meio de laranjas, usando pessoas sem antecedentes criminais ou com bons antecedentes para conseguir as armas. Muitas vezes esses antecedentes sequer são checados corretamente, porque ficou muito fácil hoje, praticamente qualquer um pode ter um acesso à arma. Então são esses cidadãos do bem, entre muitas aspas, porque obviamente essa expressão só pode ser usada no sentido irônico e não no sentido literal, hoje estão andando armadas, como esse senhor que aparece hoje num vídeo ridículo, circulando nas redes sociais, defendendo que o presidente Bolsonaro, ao assumir, caso ele ganhe as eleições, dê um golpe contra o Supremo e contra o Congresso Nacional. Então esse é o nível dessa gente. E a criação de narrativa? É importante explicar. É quando você pega um problema que não existe ou uma questão irrelevante e transforma isso numa questão central. Qual é o objetivo? É influenciar a opinião pública em determinada direção, sonegando informações ou mudando a realidade. O presidente Bolsonaro defende a legítima defesa armada, o que inclui o direito à posse e ao porte de armas. 99% dos atiradores são apoiadores do presidente. Aí tenta-se criar um relacionamento inexistente entre clubes de tiro e criminalidade. Na verdade, a correlação que existe é justamente o contrário. Existe uma correlação provada por fatos e números entre o aumento do número de armas nas mãos dos cidadãos de bem, sem aspas, e a redução da criminalidade. Esses dados estão disponíveis para todo mundo que quiser consultar. Então, só isso já seria um escândalo. Mas tem mais. Quando se fala nessa suposta proibição de armas nas proximidades das zonas eleitorais, como eu já expliquei aqui, ninguém explica como essas medidas vão ser implantadas
nas favelas, né? Nas favelas do Rio de Janeiro, nas favelas de São Paulo, nas regiões de todo o país que são dominadas por traficantes. Essa pergunta sempre fica no ar. Agora, é importante também lembrar o seguinte: o acesso ao porte e à posse de armas, ao contrário do que muita gente diz, é altamente regulado. É muito difícil você conseguir ter o porte ou posse de armas no Brasil. Você tem que provar que tem residência fixa, você tem que provar que tem emprego, você tem que provar que tem bons antecedentes, você tem que provar que é sanidade mental. Inclusive, tem até uma frase que é dita muito entre os atiradores: se você estiver procurando marido, procure um atirador, porque ele já vem com renda garantida, residência fixa, emprego, bons antecedentes e sanidade mental. Em qualquer aspas ao meu redor. Eu não tenho vergonha de classificar assim. Milhões de brasileiros são cidadãos de bem e eles têm sim um direito constitucional à defesa armada. Eu acho uma tristeza a gente ver o país chegar a esse ponto em que se falsifica a realidade para empurrar uma agenda ideológica.